Tem um outro caminhoneiro aí que está lá com o nosso repórter Fernando Riquetti, e seria interessante, porque é uma complementação da pergunta anterior, é outra preocupação do caminhoneiro, querendo saber o que é uma boa noite de sono. Por favor, vamos ver aí. Alô, Murilo! Mais um parceiro do trecho que tem uma pergunta para a turma da mesa. É o Claudimar Ferreira, da cidade de Varginha, Minas Gerais. Qual que é a tua dúvida, Claudimar? Eu queria saber com os especialistas o que eles consideram como uma boa noite de sono. O que você acha, você que sempre foi caminhoneiro e acompanha agora todo esse pessoal, o que é uma boa noite de sono? Bom, para mim, na minha concepção, uma boa noite de sono, por exemplo, é você trabalhar ter uma determinada carga horária de 7, 8 horas, no máximo 9 horas de trabalho, né? Depois parar o veículo, tomar um banho, jantar uma comida leve, porque esse é o grande problema. O caminhoneiro hoje ele já pega logo onde está lá na televisão de cachorro, que nós falamos lá, meio quilo de costela, já bota aquilo no prato, aquela comida pesada, ou toma uma cerveja, dependendo da região que ele está, e depois o cara vai dormir. Ele nunca tem uma boa noite de sono, ele vai ter pesadelo a noite toda. E depois é o grande problema, o cara levanta 5, 6 horas da manhã e fala, pô, não consegui dormir, não estou mal, não sei o quê. E o cara sai na estrada, estressado, né, porque não conseguiu dormir, e às vezes é onde a coisa acontece. Então, uma boa noite de sono para mim é totalmente o inverso disso. É tomar um belo de um banho, dar uma caminhada em volta do caminhão ou no posto, porque você fala isso para as pessoas hoje, eles dão risada, falam, pô, eu vou sair né, vou dar uma caminhada, vou esticar as pernas, o cara já vai logo para dentro. Então, eu falo isso, questiono isso, discuto isso com o meu pessoal, tá? E o inverso disso que é o importante, aí você está tranquilo. Eu, graças a Deus, consigo dormir. Imagino uma boa noite de sono todo dia, mesmo com uma série de problemas que eu saio. Porque ontem, ainda 10 horas da noite, estava tocando o telefone, um acidente na região de Minas, né? Morreu lá, parece que 4 ou 5, e um deles é filiado nosso, né? Mesmo assim, com essas preocupações, dando a orientação, a gente consegue realmente ter uma boa noite de sono. Mas é exatamente o que não acontece hoje, na minha visão, com mais de 90% de caminhoneiros que estão virando esse país aí. O que é, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, uma boa noite de sono? Sempre a gente lembrando que o caminhoneiro dorme na cabine do caminhão, não é? Bem, olha, para a gente falar na parte de saúde, né, na higiene do sono, a gente tem que dizer o seguinte: a primeira coisa errada do caminhoneiro é dormir no local de trabalho. Esse não é o local ideal para ninguém dormir. Segunda coisa, ele sempre tem que fazer um sono de pelo menos 8 horas, isso vai variar, cada um tem uma necessidade individual, né? Nós sugerimos 8 horas como um limite, dormindo imediatamente antes de iniciar a jornada de trabalho. Não é o que acontece. Eles saem de manhã, 6 horas da manhã, vão lá para o centro de distribuição de carga, ficam lá até 4 horas da tarde, às 4 horas, depois de 6 da manhã, às 4 horas ele pega a carga e sai para a viagem. Ele já está saindo cansado, ele já está fazendo um trabalho durante todo esse período de 6 às 4, um trabalho já extremamente cansativo. Ele está esgotado para iniciar essa jornada de trabalho. E essa jornada de trabalho, logicamente, que vai ser prejudicada, vai acontecer aquilo que nós falamos, e ele está privado do sono. Ele não dormiu antes dessa atividade. Agora, é importante a gente dizer que ele precisa de um ambiente de silêncio, penumbra, longe do ambiente de trabalho, tá certo? Com o intuito de ter o sono aprofundado, o sono de repouso. É o sono que ele vai ter sonhos, realmente. Logicamente, tendo uma alimentação, não aquela alimentação que o colega citou, mas uma alimentação leve, né, para que ele possa digerir melhor aquilo e fazer o repouso e a recuperação ideal. Agora, doutor Disseu, como fazer isso? É uma coisa que, quer dizer,
A realidade do caminhoneiro é essa, que ele vai ter que dormir no caminhão, né? Nós ainda não temos nenhuma possibilidade. Será que num futuro seria possível haver hotéis baratinhos nos postos em que o caminhoneiro pudesse pagar, ou que o dono da carga incluísse nos seus custos a diária de dormida de um caminhoneiro, que a regra não fosse dormir no caminhão, mas ele só dormisse no caminhão quando não houvesse outra possibilidade? Será que isso é possível? Eu acho que é possível. É um investimento. Nós temos que investir no homem, né? O patrimônio maior do empresário, né? Da empresa ou do caminhoneiro, é ele. Ele é o patrimônio maior, né? E é nele que nós temos que investir muito, com o intuito de dar-lhe condições de trabalho, melhorando a qualidade de vida, reduzindo a agressão à saúde que ele recebe no dia a dia. E para vocês terem uma ideia, nós consideramos o trabalho como motorista como um trabalho extremamente penoso. Por quê? Porque ele é submetido a riscos que eu não sou. Eu tenho meu tempo de trabalho como médico restrito, porque estou exposto a um risco que é o risco biológico, que é o contato com doenças infecciosas que eu posso adquirir e, em função disso, ter uma doença ocupacional. Mas o nosso motorista, que alguns imaginam que ele está fazendo turismo, que ele está passeando, esse indivíduo, ele está submetido a 5 riscos, que eu não estou submetido a esses 5 riscos e tenho uma redução da minha carga de trabalho. Esse homem está sujeito ao risco físico, pelo ruído, barulho produzido por esse transporte, a vibração, as variações térmicas que ele sofre, o risco químico, a exposição aos vapores, gases, poeiras, fuligem, ao risco biológico de exposição a micro-organismos turbilhonados na estrada, ou da carga que ele está trabalhando, carga viva, carga morta, né? Ele está exposto ainda ao risco ergonômico, de postura, de muitas horas paradas, prendendo a circulação dele, fazendo o trabalho repetitivo, quer dizer, coisas que concorrem para um desgaste muito grande. Além disso, o risco de acidente. Então, esse homem está submetido a 5 tipos de riscos que eu acho que nenhum de nós temos essa sobrecarga. E, no entanto, trabalhamos menos. E por que nós vamos dar uma carga de trabalho maior, sabendo que esses riscos vão acelerar o processo de degeneração desse organismo, que vão levar ele ao acidente, ao sinistro?